um outro elemento, né? Porque a questão seria que, para Ana Freud, na puberdade, na pré-puberdade, né, antes um pouco ainda de surgir, de a criança entrar na puberdade, é, os elementos da fase oral, da fase anal, são reinvestidos, né? O id ele se eleva, né? O fator quantitativo se eleva e ele busca um modo de satisfação específico. O modo de satisfação específico que ele busca se apoia no como ele obteve prazer na fase oral da criança ou na fase anal, né? E na fase fálica, né? E esses elementos da fase oral que são... lembra que a fase oral está marcada de certa forma por um certo tipo de voracidade, de destrutividade, né? A criança em um determinado momento desenvolve dentes, né? E a obtenção de prazer dela está relacionada à aniquilação do objeto por meio de engoli-lo, né? Mordê-lo e etc. O prazer na mordida, na aniquilação, né? Então a fase primitiva oral, né, é destrutiva, destruidora, etc. E a criança lá no início da puberdade retorna, de certo modo, a obtenção de prazer apoiada nessas questões, né? Relacionada ao controle, né, das coisas, a retenção, etc., na liberação de um modo compulsivo, né, que está relacionada à fase anal e etc., né? Então, no início da puberdade, essas questões retornam, né? Por exemplo, Ana Freud coloca um outro exemplo interessante. Uma criança que poderia ser aciada, organizada, né, até os 8 anos de idade, 9 anos de idade, ela começa a entrar na pré-puberdade e isso pode dar um giro, né? A criança começa a sentir prazer com sujeira, com desorganização, né? Outro elemento que a Ana Freud coloca que é interessante na pré-puberdade é as crianças que são simpáticas a animais, né? Tem a simpatia com animais. Em determinado momento da entrada da pré-puberdade, a criança pode se tornar completamente agressiva com animais, cruel, a criança pode se tornar cruel com animais, né? A gente conhece aí o que criança faz com gato de rua, cachorro, etc., né? Então, a criança entrando na puberdade retorna que o período de latência era marcado por uma tranquilidade específica, né? E chega um momento que ela começa a entrar na puberdade, e tudo que o ego alcançou, equilibrando o jogo de forças com o id, tudo que o ego alcançou, quando chega na pré-puberdade, todo esse equilíbriozinho, né, toda essa tranquilidade se desfalece, né? Ana Freud é o que a Ana Freud coloca. E aí chega um momento, né, que todo o jogo de forças se altera novamente, né? O id está lá muito forte, esse senhor está muito forte novamente. O superego não está dando conta, não está conseguindo dar conta, né, desses elementos, dessa força intensa, dessa solicitação de prazer intensa do id. E aí chega um momento, né, que a Ana Freud diz que o equilíbrio, porque o que o ego quer, deseja, Ana Freud coloca que nessa fase onde o período de latência começa a ser abandonado, Ana Freud coloca que o desejo do ego seria novamente retornar ao estado de equilíbrio anterior lá que ele obteve num período de latência, né? Então o desejo do ego, desejo inconsciente de um ego, de uma criança que acaba de começar a entrar na puberdade, onde o id está fortalecido novamente, e todo o jogo pulsional bagunça as relações de equilíbrio que o ego tinha com o id, né? Toda essa força pulsional desequilibra toda a história, e é necessário novamente o ego
retornar ao equilíbrio específico. É isso que ele deseja, a Ana Freud diz, que ele se sente, que a existência dele se sente ameaçada, de certo modo. É interessante, isso muito interessante. O ego na pré-puberdade ele se sente ameaçado pelas forças do id, né? Constrangido, né? Todo aquele equilíbrio que ele obteve, todo aquele, né, anos, vamos colocar 4 anos de ter alcançado um equilíbrio, né? Olha, fortalecido pela educação, fortalecido pelos genitores, né? Fortalecido pelo superego, todo aquele equilíbriozinho que ele tinha alcançado no início da puberdade, isso tudo vai pro ralo. Tudo vai pro ralo. E aí é necessário ele redobrar as forças dele, né? E esse redobramento de forças pode encontrar expressão, por exemplo, numa patologia, né? Por exemplo, ansiedade, o aparecimento de uma melancolia, né? Ou de um sintoma conversivo específico, né? Dependendo da estrutura psíquica, pode aparecer, né, com mais preponderância um elemento compulsivo e etc. Né? Esses elementos compulsivos, esses elementos sintomáticos ajudariam a reequilibrar as forças. Todo o problema é que o sintoma é empregado pelo ego em determinados momentos como um equilibrador de forças, assim, de certo modo, né? Isso é patológico, né? É obviamente patológico, mas é um dos meios que o ego pode encontrar para lidar com as forças pulsionais do id, né? E chega um momento, né, da puberdade que o que ocorre é que esse recém-adolescente, né, ele encontra um modo de prazer, né, na masturbação ou o que seja, onde o cume do prazer é no ato genital, é na genitália, e esse elemento de encontro com esse elemento específico para Ana Freud operaria como um organizador, esse elemento da fase psicossexual, da transição da infância para a adolescência, que é um encontro com um gozo específico genital, né? Essa fase genital da puberdade, né, operaria como um certo tipo de organizador dessas forças, né? Então, assim, todos esses elementos destrutivos ou agressivos ou elementos, né, relacionados à infância, àquela infância, né, os elementos da fase oral, da fase anal, da fase fálica, todos esses elementos são organizados, eles ganham uma organização como precursores de um gozo específico, que é o gozo genital. Então, o adolescente ele aprende que ele joga com o seu corpo, ele trabalha o seu corpo de certas formas específicas, com tendências pulsionais de formas específicas, para orientar essas tendências pulsionais para um gozo específico. Então, só essa orientação específica, né, esse encontro de uma linha específica, né, desse fim específico, que seria, né, por exemplo, a ejaculação genital, etc. Só o encontro com essa fase genital, né, já faria uma organização dessas tendências agressivas, destrutivas, né, pré-genitais, né, vindas da fase oral, da fase anal, da fase fálica, etc. Então há uma organização específica. Essa organização se dá quando o Édipo é reinvestido também, né? Ele é reinvestido de certa forma e o adolescente ele começa a buscar objetos de amor, né? Apoiado nas figuras em uma figura específica ou nas figuras específicas dos genitores ou na figura do seu ego, como a gente tinha trabalhado na aula passada. E então esse gozo específico ele vai ter um fim, e esse fim será um objeto de satisfação, um objeto de amor, né?
semelhante aos pais, né? E isso tudo de forma inconsciente, né? Então, chega um momento quando o Édipo é reinvestido, o equilíbrio, aquele equilíbriozinho momentâneo que tinha alcançado com o encontro com essa fase genital, né, de reorganização dos elementos pré-genitais, da fase oral, da fase anal, da fase fálica. Essa organizaçãozinha novamente destruída, né? Bagunçada, novamente bagunçada, né? E o modo como o adolescente vai lidar com essa bagunça psíquica, né? Vinda com reinvestimento das figuras de amor, né? Inconscientes do pai, da mãe, né? Dos genitores, etc. Isso vai decidir o modo como futuramente o adulto vai lidar com o seu objeto de amor, né? Então, assim, né, para a psicanálise, o ponto interessante da questão é como esse ego lida com o id, né, e com essas forças pulsionais, através de elementos inconscientes, que seriam os mecanismos de defesa, né? E o que a Ana Freud diz que o fator decisivo da batalha é o emprego desses mecanismos de defesa, tá? O adolescente lá, ele pode adoecer ou não pode adoecer, ele pode ser capaz de amar ou pode não ser capaz de amar, quem ele vai amar, como ele vai obter prazer, como é que ele vai negociar com o id, como é que ele negocia com o superego e etc., com o mundo. O modo como ele vai fazer isso depende também dessas forças de operação, né? O modo de operação desses mecanismos de defesa, né? Ele vai fazer o quê? Com as solicitações do id, né? O que o neurótico faz? Ele vai esquecer? Ele vai recalcar? Ele vai jogar para um âmbito lá da psique dele onde ele não encontra esses elementos pulsionais, né? Não vê esses elementos pulsionais, não tem acesso a esses elementos pulsionais. Ele vai o quê? Vai negar esses elementos pulsionais, né? Um mecanismo de defesa específico, a negação. A gente vai ver isso lá em psicanálise. Mas vocês estão vendo o recalque, né? Ele vai o quê? Vai lidar com as forças pulsionais como, né? Negando, projetando, recalcando. Então, o âmbito de batalha é decidido, né? Ana Freud coloca com esses mecanismos de defesa. Acho que não é necessário a gente trabalhar agora com os mecanismos de defesa, né? Mas é interessante vocês notarem esses elementos, né? Como é que o ego surge na infância, como é que ele adota uma postura com o id, né, posteriormente, o aliado que surge lá, que é o superego, o desequilíbrio momentâneo lá na pré-puberdade, depois um equilíbrio é alcançado novamente, né, um equilíbrio rápido lá quando se alcança a fase genital, e no último momento, né, quando tudo se bagunça, é quando as figuras parentais inconscientes são reinvestidas, né? São buscados apoios para se encontrar um objeto de amor específico. Esse apoio pode ser no ego do adolescente ou nessas figuras parentais, tá? Pessoal, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, e-mail, vocês conhecem meu e-mail, Facebook, Messenger e etc, tá? Até a próxima.